Salve, salve, tudo bom com vocês? Aqui é o William Sarge para mais um tutorial de Vegas Pro. Na videoaula de hoje estarei ensinando como trabalhar inserindo créditos igual de filme dentro do Vegas. O Vegas já vem com 8 presets de créditos, já prontos para serem editados. Eles podem ser inseridos na sua linha do tempo. Basta você ir na aba Media Generators, selecionando o plugin Credit Roll. Esse é um plugin nativo do Vegas, já vem no programa. Nisso a gente pode escolher o que acharmos melhor. O mais comum a ser utilizado é o Playing Scrolling on Black, mas tem esses outros 7 templates. Por exemplo, template ao lado, o fundo não é preto, mas é transparente. Assim você poderia colocar uma imagem de fundo também, mas mostrarei para vocês o exemplo mais utilizado, o Playing Scrolling on Black. Vamos importá-lo para a linha do tempo. Essa é a interface do Credit Roll do Vegas Pro. Em Credit Text temos os campos que podem ser inseridos os textos dos créditos. Do outro lado temos o Properties e Styles. Em Properties, você vai selecionar o tipo de crédito que pode ser mostrado. Scrolling Credits é o padrão normal dos créditos de cinema. A gente pode escolher se esses créditos entram subindo na tela ou descendo. Para isso, vamos em Effects, Parameters, em Scroll Direction. Para entrar os créditos subindo, clicamos em Up, Forward. Para os créditos virem de cima para baixo, clicamos em Down, Backward. Tem outra opção lá em cima no Effects Parameters também, chamada Timed Sequence. Ela é diferente do Scroll Direction. Por exemplo, podemos escolher como as palavras entraram na tela. Vou mostrar só um exemplo, aí vocês vão testando aí. Por exemplo, selecionamos o Timed Sequence e após vamos lá embaixo em Effects Parameters. Em In é como os créditos irão aparecer. Vou colocar Fade In como exemplo. É um efeito que as letras vão aparecendo aos poucos, sutilmente. Elas vão clareando até aparecerem completamente. No Alt é como os créditos vão sumir. Eu vou usar o mesmo padrão, chamado de Fade Out, que os créditos vão ir sumindo suavemente. O fundo, vai sumindo suavemente. Mais abaixo, em Display, é como as letras irão aparecer na tela, se todas juntas ou uma coluna de cada vez, e assim vai. Podem ir testando. Vou só mostrar um exemplo aqui. A gente clica, por exemplo, em One at a Time, aí vai aparecer o primeiro texto, depois o segundo texto, e assim vai. Vai aparecer conforme vai estar formatado o texto no outro lado da interface. Voltando, vou seguir o padrão comum de créditos, que é os créditos que vêm de baixo, e aí vamos continuar o tutorial. Voltando ao Scrolling Credits, vamos observar abaixo o menu Position. Aqui a gente seleciona a posição dos créditos em relação à tela. Você pode ir movimentar eles até a borda e assim ocupar a tela inteira, ou pode deixar a margem assim como queira. Eu recomendo deixar uma margenzinha para ficar mais centralizado, mas isso vai de cada um. É só um toque mesmo. Na aba Styles, a gente pode editar qual fonte vamos usar, o tamanho da fonte, centralizar a fonte ou alinhar ao lado, por aí vai. Ao lado oposto, abaixo do item Text, tem o Title Text. Este é tipo o título dos créditos. Voltando em Styles, em Name, a gente vai ter o template do texto. Por exemplo, Header é algo como cabeçalho ou título. Tem o Single Item, que é o item que vai ser mostrado em uma coluna só. E abaixo tem o Dual Item, que é o item que será mostrado em 2 colunas.
ou seja, 2 itens, um ao lado do outro. Começando a edição, vamos pelo header. Primeiro selecionamos a fonte, ao lado o tamanho do título. Ao lado também a cor do título. Aí fica a seu critério a formatação da fonte, seja de qual fonte for usar, o tamanho dela, a cor da mesma. Esse menu é quase igual ao modo de editar texto no Vegas normal. Tem o B, que é o bold, que é a mesma coisa que o negrito, que engrossa a letra. Tem o itálico também ao lado. Dá para centralizar o texto, alinhar à esquerda ou à direita. Em tracking, você vai aumentar ou diminuir a distância de uma letra para outra. Space above é uma área que vai ficar em branco, no caso em preto, que é a cor do fundo. Isso também dá para alterar nesse menu abaixo. Uma área que vai ficar do tamanho que você selecionar no menu é uma área em branco, sem nada acima da fonte do título. Vai ficar um espaço sem nada, Aí você determina pelo tamanho o que vai ficar em branco, que não vai ter nada escrito. Space Below sempre devemos deixar acima de 20, para poder ficar bem organizada a separação de um texto com o outro. No caso, o texto de cima com o de baixo. Voltando na formatação, tem uma diferenciação no menu que gera 2 colunas, o Dual Item. Dá para editar se a coluna da esquerda fica centralizada ou alinhada à esquerda ou à direita. E o mesmo serve para a coluna da direita, coluna ao lado, E lá embaixo tem o Center Widget, que você pode afastar as 2 colunas do centro ou aproximá-las. Também consta o Connect Sides Widget. Seria uma conexão de uma coluna para a outra, por exemplo. O padrão é conectado por espaços, em inglês space. A gente pode testar com outro exemplo. Vamos ver. Com pontos, dots, com underline, com traços e etc. Isso fica a critério de cada um. Aí você escolhe o jeito que você achar mais legal. Como é algo cheio de variantes, deixa a seu critério e vou dando seguimento no tutorial. Para editar o texto, devemos dar um duplo clique no campo de edição. Vou colocar o AWS Vids, por exemplo. Em subitem text, a mesma coisa. Se você quiser mudar o tamanho do texto, muda. Ou a cor. Vamos colocar tutoriais de Vegas Pro. Abaixo você seleciona o que vai escrever na coluna esquerda e na direita, podendo também mudar a fonte do mesmo jeito que foi mostrado anteriormente. Se você quiser mudar o padrão da escrita, dá para fazer também. Dá para clicar em cima do quadrado ao lado, manter pressionado o botão do mouse, que vai aparecer o template à direita, com o cabeçalho ou título, header, ou single item, que é uma coluna, ou dual item, 2 colunas. Vamos mudar, por exemplo, esse item aqui de baixo, o dual item, para o single item. Viram? Dá para formatar isso aqui tudo. Para inserir mais texto caso queira, vamos dar duplo clique no menu abaixo em que se encontra escrito Insert Text Here. E aí a gente vai editando e modelando os créditos conforme nosso gosto. Para deletar uma linha, é só selecionar a linha e digitar na tecla do teclado Delete. Não Backspace, mas Delete mesmo. Enfim, vamos ver agora como vai ficar nossos créditos.
Gostou? Enfim, tem uma outra informação para finalizar. Se você quiser aumentar a duração e mexer na velocidade dos créditos, não pode fazer isso aqui, ó. Pegar na borda, esticar para o lado a tripinha que está na linha do tempo do template. A gente tem que clicar na borda e arrastar para o lado como se estivesse aumentando a duração de uma imagem, como quando a gente põe uma foto. Não vai dar certo, porque vai acabar repetindo, porque esse template está programado para ter 10 segundos. Aí vai apenas repetir ele. Observe este íconezinho parecendo uma letra V. Quando ele aparece, significa que está começando a repetir a mídia, a execução da mídia. Não dá certo fazer isso. Para alterar a duração, você vai ir no Generator de mídia, o ícone pequeno na mídia meio verde, e mudar o tempo de duração da mídia. É só ir em Duration, o padrão é 10 segundos. Vamos mudar para 30 segundos, por exemplo. Aí sim, agora que foi mudado o tempo de duração da mídia, a gente pode arrastar a mídia até os 30 segundos. A gente colocou 30 segundos na duração, então a gente pode arrastar sem medo até os 30 segundos, que vai ser o seu limite. Não pode passar de 30 segundos, né? Senão vai passar a repetir de novo. Captou? Agora você pode reparar que alterou a velocidade dos créditos. Esse é o único método de alterar a velocidade ou a duração dos créditos que você faz no Sony Vegas. É basicamente assim que se cria os créditos no Vegas. Como viram, é um leque de opções. Vai testando, mexendo, fuçando, que com certeza você vai conseguir algo que irá te agradar. É isso, galera. Se curtiram o vídeo, me ajudem dando um like para ajudar na divulgação. Se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder mais nenhum tutorial. Em breve estamos de volta. Fiquem com Deus e tchau.